todos, espero que todos estejam bem e animados para este dia, para mais um estudo, e espero também que estejam com suas Bíblias. Nós vamos estudar hoje mais uma lição, e o título da nossa lição de hoje é Os Magos e o Rei Herodes. É uma passagem bem conhecida de muitos, imagino até de quase todos que estão ouvindo, mas nós vamos estudar sobre um outro ângulo do que apenas uma história, uma narrativa. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus no capítulo 2, a partir do versículo 1, e nós vamos até o versículo 13. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, o que há de apacentar o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Bem, nós vamos começar a nossa lição e vamos começar nos questionando. Vamos começar com uma pergunta: por que a palavra do Senhor, muitas vezes, o Senhor ele nos deixou passagens que nos colocam em um tipo de grupo? Porque ali ele coloca uma pessoa num estado e uma outra pessoa em outro estado. Ele faz isso para que a gente possa identificar em nós aonde nós estamos. Por quê? Muitas vezes, na verdade, nós nascemos pecadores, como a palavra do Senhor nos diz. E a gente tem uma visão muito desfocada sobre quem nós somos. E a gente sempre quer estar num grupo bom. E não é porque nós fazemos algumas coisas que são boas, é que nós estaremos nesses grupos. E nós não conseguimos também identificar. Nós precisamos da sabedoria perfeita, aquele que olha e conhece todos os corações, conhece o meu coração no profundo dele, e é ele quem diz. E nessas passagens ele vai nos dando evidências para que a gente possa olhar para nós e possa ver em que grupo nós estamos. É como fazer um exame, passar numa máquina de raio-x e ali identificar quais são os problemas que temos,
ou se não temos um problema. Então, nós vamos olhar nessa lição para esses dois cenários que nós temos, que são os sábios, os magos, né? E o rei Herodes. Bem, os magos, como a Bíblia nos diz, nós podemos usar a palavra sábios, né? Seria a tradução melhor para a gente poder entender quem eles são. Eles ali estavam muito longe de Jerusalém, eram pessoas que talvez nunca tivessem ouvido sobre a lei de Deus, sobre as promessas do Senhor. Teriam pouco contato com a Bíblia, ou talvez nenhum. Mas eram homens que estavam estudando ali na região que nasceram, talvez ali na antiga Pérsia, né? E ali eles tinham a sua cultura, as suas ideologias, o que eles achavam sobre o mundo. E eles estudavam muito, né? E nós vemos que eles estudavam o céu. E sem ter, né, a tecnologia que nós temos hoje, o céu, ele é uma forma maravilhosa da gente estudar e ter provas reais sobre a ação do tempo, as medidas que o Senhor criou para que a gente pudesse observar e aproveitar bem da terra que Ele nos deu. Então, para o calendário, né, que nós vemos antigamente, eles conseguiam perceber a data, as estações, por conta que eles viam no céu as questões dia e noite, né, as mudanças que tinham na lua. Até mesmo para viajarem, eles usavam os pontos fixos, né, que nós temos no céu, para se orientarem. Então nós vemos que ali eles se dedicavam muito nesse estudo, e talvez por conta da religião daquela nação, eles podiam acreditar em muitas coisas em relação ao céu. E antigamente nós sabemos que muitas regiões eles criam que o sol poderia ser um deus, ou o olho de um deus, como era na antiga Pérsia. Eles acreditavam que o sol era o olho de um deus e que a luz era o poder desse deus que traria fertilidade sobre a terra, né? Então pode ser que eles ali pensaram que ao ver um acontecimento único, que aquilo era algo sobre um deus. Pode ser que eles acharam que até o próprio Deus deles estava indicando, mas ali eles abandonaram tudo que eles estavam fazendo, tudo que estavam aprendendo, abandonaram a sua cultura e viram que no céu tinha uma estrela, um evento único, uma enorme estrela. E ali eles decidem abandonar o que estão fazendo e seguir aquela estrela. Eles abandonaram até o que eles achavam e falaram, não, vamos seguir. E seguiram para uma viagem longa, né? Nós vemos ali, é bem distante para ser uma viagem simples. Vamos só averiguar o que aconteceu, nossos experimentos científicos, não. Na verdade, eles partiram para algo único na história. E eles sabiam que aquilo era algo único e que eles precisavam imediatamente ir, porque representava ali o nascimento de um rei. E eles poderiam morrer nessa trajetória toda, nessa viagem, e eles poderiam, né, sofrer muitas coisas, mas eles decidem realmente partir e descobrir aonde estava esse rei. Nós vemos também ali, num cenário totalmente oposto, um homem, um rei, seu nome é Herodes, né? Como nós conhecemos. E ele era um homem que ele tinha toda a sua sabedoria, o seu entendimento em si próprio. Ele se achava um homem muito esperto, muito inteligente, mas era tudo em sua vontade, nos seus desejos. Ele queria ser rei, e ele era um rei, e ele queria manter isso
com a sua inteligência, o seu jeito de agir, com a sua vontade, independente das outras coisas. E mesmo ali sendo um rei, conhecendo a promessa que o Senhor tinha dado àquele povo, sabendo que viria um Salvador, ele nunca se questionou: para que eu preciso de um Salvador? Por que essa nação precisa de um Salvador? Por que esse mundo precisa de um Salvador? Ele só tinha em mente a questão do poder. Vai vir um Salvador? Não, ele pensava, vai vir um rei. Então ele nunca prestou atenção, nunca ouviu e nem teve interesse em estudar a lei de Deus, estando tão perto, tendo até mesmo os sacerdotes, aonde ele podia ali chamar, ele podia sempre questionar, ele deveria, para ser um rei, sempre perguntar ao sacerdote, os sacerdotes deveriam consultar ao Senhor, mas ele nunca quis saber dessas coisas. E mesmo ali bem perto no templo, bem pertinho mesmo, o Senhor Jesus foi levado e muitas pessoas simples ali no templo se alegraram com o nascimento do Salvador. Os anjos, né, ali o louvaram em seu nascimento, e muitas pessoas também que o esperavam reconheceram que aquele era o Salvador e louvaram, se alegraram. Mas Herodes não. Ele não respeitava as escrituras, não respeitava a promessa, e ele realmente rejeitava para si a mensagem do Salvador, da palavra do Senhor. E a gente olha agora, esses dois grupos está bem mais claro agora, né? Nós temos os sábios que estão à procura, que estão deixando para trás tudo aquilo que eles acham, as respostas de suas mentes sobre as coisas mais importantes de suas vidas, porque nós estamos aqui. Existe um Deus que rege essa terra e Ele tem uma vontade, e eu quero descobrir. E nós temos também aqui um rei, e a gente às vezes pode se perguntar: mas como é que eu vou me colocar no lugar de um rei? Uma pessoa tão simples, né? Eu sou tão novo e não tenho, não mando nem ninguém. Eu não consigo me ver me comparando com o rei. Ainda mais com o rei Herodes. Bem, e se eu te disser que todos nós somos, até entre aspas, um tipo de rei? Nós mandamos aqui. Os nossos pensamentos, às vezes, eles são mais importantes para nós, os nossos desejos, do que realmente as coisas verdadeiras. As coisas que são verdades, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E muitas vezes nós, eu acho que o mundo é assim, eu acho que a minha vida deve ser assim, eu gosto dessas coisas e eu vou buscar essas coisas que eu gosto, porque eu gosto. Isso é ser um tipo de rei, em que não mede as consequências das coisas, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. É um rei como Herodes, que se acha sábio, mas porém muito ignorante. Alguém que está muito distante da verdade e querer realmente aprender como as coisas são. Como você tem pensado? Com os seus próprios desejos? Com sua própria sabedoria? Se você puder ler o livro de Provérbios, como ele nos ensina que nós precisamos buscar sabedoria e entendimento. Os sábios estavam batalhando para conseguir. Eles estavam ali no meio errado, mas o Senhor os levou para o lugar certo. Eles tinham que viajar, sair, ir até Jerusalém e ali perceber que aquele era o Salvador. Então, você tem uma Bíblia e você tem considerado ela aquela que deve te orientar, aquela que te deve mostrar o que você deve pensar e desejar. Você tem visto que as palavras do Senhor têm mostrado que você não tem pensado nas coisas que Ele quer que a gente pense ou deseje?
E será que nós temos buscado aonde ela nos orienta a buscar para que os nossos desejos sejam os desejos do Senhor? Talvez, assim como Herodes, a gente tenha conhecido pessoas que falam do Salvador, o conhecem por ter sido transformadas, porque viram um dia que elas precisavam do perdão e buscaram. E isso você leva em consideração, quer estar perto, ou às vezes você tem o privilégio de ter isso até mesmo na sua casa. Ou será que nós fazemos como o rei, estar tão perto e tão longe? Isso realmente é uma atitude de rejeição. Bem, aí depois nós vemos que os magos, eles chegam ali, eles vão buscar aonde? Um rei. Eles vão até aonde está o rei Herodes. E ali eles esperam ser o lugar de encontrar. Mas, chegando lá, não há uma criança que nasceu. E conversando com o rei, ele chega lá, eles viajaram tanto na esperança de já encontrar. E eles chegaram àquele lugar porque eles usaram a sua sabedoria. Um rei, vamos lá para o palácio real. Eles usaram a sua própria sabedoria para chegar. E ali eles não encontraram. Vocês veem como nós precisamos de um guia? E bem, eles viram e eles desistiram da viagem, voltaram para trás. Olha, não encontramos, gastamos muito tempo, muito esforço, muito dinheiro, vamos voltar. Não, eles ouviram ali que estava perto onde o Salvador viria. Eles receberam a confirmação da palavra do Senhor aonde viria, da onde seria, aonde o registro bíblico estava indicando o nascimento do Salvador. E eles creram, eles se alegraram que existia aquele registro e que era o sinal para que eles pudessem seguir. Eles podiam, né? Eles não eram sábios, eles podiam falar: não, eu sou muito esperto, muito sábio, estudo muitas coisas. Se não está aqui, aonde deveria estar, não vai estar. Mas não, eles confiaram no quê? Na palavra do Senhor. E mesmo sendo escrito há muito tempo por um profeta, eles seguiram as orientações. Bem, o rei Herodes, nesse momento, ele consultou ali os seus sacerdotes, né, para ele considerados como funcionários, e ele ficou assim, imaginem, esse homem. A gente pode imaginar que no começo ele era só um homem muito ignorante. Não, esse era um homem cruel e que cada vez mais, por falta de sabedoria, ele sim ia se tornar cada vez mais mau, impiedoso. Esse homem, ele nos registros históricos nos diz que ele até tinha eliminado pessoas de sua própria família para ser um rei. E ele não media as consequências. O pecado já havia o tomado. E os seus desejos eram ruins e implacáveis. Bem, e quando ele ouviu que um bebê, um Salvador, estaria ali, ele foi mentiroso, astuto. E ele disse, ali chama, né, os sábios, e olha, ele está, então, vocês procurem em toda Belém, e quando vocês o encontrarem, vem aqui e me fale exatamente o lugar que ele vai estar, porque eu vou adorá-lo. E às vezes a gente pergunta: nossa, isso foi algo terrível, isso é algo extremamente terrível. Ah, mas isso realmente eu não cometo. E a respeito do Filho de Deus, como você se comporta quando você ouve que o amor de Deus
tão grande, Ele amou de forma tão grande que Ele enviou o seu Filho para morrer por pecadores. Quando você ouve a mensagem que diz que nós somos pecadores e que Cristo morreu, que Ele foi punido no lugar de pecadores, e você se vê como um pecador, você vê que Ele tem poder de perdoar os seus pecados, porque os pecados nos afastam de Deus. Deus não pode morar com alguém que não é santo como Ele é. Será que nós rejeitamos a mensagem? Ou às vezes a gente, vamos esperar alguns anos ouvindo a mensagem e pode ser que algo aconteça e o Senhor me mude e vai ser assim de qualquer maneira, desprezando a mensagem, os meios que o Senhor nos deu para receber a sua mensagem em nosso coração através do Espírito que nos convence do pecado, do juízo que está por vir, do juízo e do juízo de Deus. E a gente pode ter o princípio de sentimento que Herodes teve. Às vezes querer manipular as coisas do Senhor, ou forçar, ou fingir. Às vezes na frente das pessoas, dos nossos pais, nós nos comportamos de uma maneira que com intenção de mostrar, olha, eu estou interessado, isso eu sei que vai me fazer bem, mas o meu coração tem desejado estar longe disso. Os meus desejos me dão mais prazer, eu me sinto mais alegre com os meus prazeres, assim como Herodes. Será que nós estamos assim como os sábios? Alegres quando vemos na palavra do Senhor que nós podemos encontrar com o Filho de Deus e o seu Espírito pode vir até nós, nos transformar, nos dar vida, para que a gente possa conhecer a Ele, viver com Ele e para Ele, de entender quem é o grandioso Rei dessa terra. E cada palavra em sua Bíblia, a palavra que nós lemos, estudamos, será que ela faz com que eu vou abandonar? Eu preciso abandonar tudo isso porque isso é ruim. A palavra de Deus nos diz que é ruim. E eu quero seguir o caminho de Cristo para conhecer a Ele. Bem, os magos, eles adoraram, agradecidos. E mesmo assim, quando eles chegaram a um lugar, quando eles começaram a seguir, né, eles reveram a estrela. E aí eles, então a estrela está aqui de volta para nos guiar. E ali em uma simples casa, a estrela aponta e eles entram naquela casa simples. E eles dizem, estamos no lugar errado. O Senhor Rei, o Salvador dos judeus, numa casa tão pobre, com um marceneiro e uma senhora simples? Não. Eles se alegraram e as coisas terrenas não tiveram valor para eles. Eles realmente perceberam que aquele era o Salvador e eles se curvam e o adoram. Em verdade, eles entregam ali os seus presentes, reconhecem pelo Espírito que aquele é o Salvador, eles foram guiados a estar ali. E às vezes nós podemos olhar para a Bíblia e falar, mas é ela que vai me ajudar a encontrar a salvação? É mesmo só... Talvez ouvindo meu pai me ensinando sobre a palavra e falando sobre o Evangelho de Cristo, que Cristo morreu e Ele reviveu, provando que Ele tem poder sobre a vida. E a vida
para nos limpar. Ali na cruz, ele derrama o seu sangue para nos limpar dos pecados. Foi castigado no lugar de pecadores. Será que nós escutamos a mensagem da escola da manhã? E a gente fala, ou pensa, né? Será que só ouvindo assim, alguém falar sobre Cristo, que eu possa ser salvo? Nós devemos crer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nós devemos ver que a ira, a inimizade do rei Herodes, o pecado é algo que todos nós temos, mas nós não devemos fugir da luz. Herodes, ele foi um homem que amou as trevas, se encobriu delas, fingiu. Era um homem maligno, mentiroso, querendo enganar as pessoas. E o pecado tomou conta do seu coração de tal maneira que ele vê que ali os sábios não retornam para lhe contar. E ele fica furioso. E o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos. E isso foi algo terrível, algo na história, um registro maligno. E ele se cobriu com as trevas, rejeitando. Estava tão perto dele, estava tão perto de Herodes, e ele rejeitou. Vamos ler João 3,19, que traz um grande alerta para nós sobre a questão das trevas e a luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que nós não venhamos rejeitar o Senhor Jesus, que está tão perto, e Ele pode nos ouvir. Que você possa clamar a Ele, que você possa se examinar em que grupo você está. E Ele é quem perdoa um pecador. E Ele morreu na cruz sabendo o nosso estado. E Ele tem poder para perdoar qualquer pecado. Não questione a Deus, talvez perguntando que o Senhor não pode perdoar o que eu fiz. É algo muito ruim. Você acredita que Deus não tem poder? Ali, nas mãos de Deus, Ele realmente foi punido. Ele realmente pagou o preço da eternidade dos nossos pecados. E Ele voltou a viver. Muitos o viram. E essa é a nossa esperança. Que você venha clamar a Ele, porque Ele pode fazer aquilo que todos nós não podemos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 82. Mas antes disso, eu gostaria até que a gente louvasse esse hino de número 62, mas ainda não podemos. Então eu vou ler a primeira estrofe e o refrão, porque esse hino, em minha caminhada, ele foi usado pelo Espírito do Senhor em muitas horas em que meu coração estava parecido com o coração de Herodes, e Ele me ajudou, como aquela estrela, a buscá-lo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã já pode ser muito tarde. Hoje Cristo
te quer libertar.